Mano, se tem alguém em Baki que sofreu, esse alguém é o Baki. Porque, moleque, desde o início da vida dele, ele não teve um minuto de paz. Então é por isso mesmo que hoje a gente vai ver tudo de ruim e traumático que aconteceu na vida do nosso ruivinho favorito. Mas antes, o de sempre, né, família? Dá um like e inscrição aí pra dar aquela força e bora ir direto pro conteúdo. Bom, a primeira coisa ruim que aconteceu com o Baki foi ele nascer. Não, brincadeira, mas é quase isso. A primeira desgraça dele é ser filho do Yujiro. Mal sabe essa criança e quantos traumas ele ia passar. Depois de alguns poucos anos, a gente vê os treinos que o Yujiro fazia com ele desde que ela era pequenininho, puxando o moleque aos limites. Coisa que poderia atrofiar os músculos dele demais, tá ligado? O Baki já é baixinho por conta desse treino, mas esse resultado poderia ter sido bem pior. Uma das primeiras coisas que a gente vê o Yujiro fazendo com o Baki é obrigando ele a assistir ele se banhando com o sangue de um animal pra lutar contra centenas de morcegos enquanto ele só fica ali olhando. Depois a gente tem uma surra que ele levou pra 100 arruaceiros que estavam armados, seguido de apanhar pra um macaco demoníaco e ver um cara que ele considera família tendo as suas tripas quase que puxada pra fora. É beijado pela própria mãe. Mãe essa que a gente tem que comentar aqui, porque a mãe do Baki é uma maldita em muitos aspectos, porque tudo que ela ensinou pra ele foi horrível, tá ligado? Já que se não fosse por ela encher a cabeça do Baki com picuinha, ele não teria tentado literalmente se jogar de um penhasco pra conseguir derrotar o Yujiro, se é que isso faz algum sentido. Aí depois o Baki acaba fazendo amizade com aquele macaco lá que deu um pau nele. Só que o Yujiro, como é um paizão, vai lá, arranca a cabeça daquele macaco e traz pro Baki, explodindo ela na cara dele só pra traumatizar o moleque, filhão. Aí mais pra frente ele sai na mão com o Hanayama, só que meu amigo, o Hanayama, ele pega pesado aqui, porque ele não tá querendo lutar, ele tá querendo matar o Baki, porque ele joga ele de um prédio. Além disso, ele teve o seu braço estourado por ele também, e sem contar a luta toda, né, porque é um Baki com 13 anos de idade saindo no soco com esse monstro de 15, filhão. Então isso por si só já é bem traumático. Só que a coisa que mais me pega nessa luta aqui é que o Baki coloca vidro dentro da boca dele nessa luta pra evitar os danos no rosto. De alguma maneira, eu não sei como isso funciona, mas a língua dele, filhão, ela fica toda arrebentada, maluco. Mas o Baki não se ajuda, né? Ele deve ter levado tanto soco na cabeça, porque mesmo depois de tudo isso, ele tem a brilhante ideia de ir pra um campo de batalha com 5 super soldados psicóticos. Lá ele tem a garganta quase cortada, tentam afogar ele, o Gaia loucaço judia das costas do Baki jogando ele no chão com tanta força que ele chega a pingar, e depois de algum jeito conseguir voltar pra casa desse inferno, o Baki ainda tem que lidar com o Yujiro chamando a mãe dele de puta e falando pra ela que ela não presta pra nada. E ela, como adulta bem racional que é, né, vai lá e começa a bater no Baki por sentir que a culpa de tudo aquilo é dele, chamando o Baki de fraco, e quando ele pede só um pouquinho de amor dela, a mãe só sai correndo dali, filhão. E o Baki fica muito mal aqui nessa hora, filhão. Até uns malucos começam a bater ele no meio da rua, ele nem liga, porque ele tá tão triste que ele, me bate aí, filhão, é isso. E o Yujiro, como sabia que o Baki tava triste, tem que ir lá pra deixar o moleque com depressão profunda, porque ele pega a mãe do Baki, estoura a espinha dela, e o Baki fica tão judiado das ideias que ele leva o corpo dela nas costas na rua, pensando que ela tava viva. Mas a realidade, né, ela é bem triste. Agora no torneio subterrâneo, o Baki não tem nenhum minuto de paz, porque mesmo depois dele vencer o seu oponente, o Yujiro pula no meio da arena e apaga o Baki com um toquinho na cabeça no meio de todo mundo. O irmão do Kureha, também o Kosho, cega o Baki no meio de uma luta, cortando os tendões dele, e o próprio Kureha vem pra terminar o trauma, já que ele começa no terror psicológico, revivendo o Doppo com as mãos, e o Baki fica tão em choque vendo aquilo, que ele chega até o ponto de falar que não ia conseguir derrotar aquele cara. O Baki falando isso, mano. E olha, quase não derrota mesmo, porque ele leva uma surra de louco, filhão. É soco na boca do estômago, quebra uma costela por trás do osso das costas e dá um ataque que só não mata o Baki porque ele é o protagonista. E olha, pra quem tá vendo esse vídeo pensando, o Baki nem liga, ele é foda, malandro. Pra ter uma ideia, depois de um mês de todas essas coisas acontecerem, ele ainda fica remoendo todos esses traumas por um bom tempo, então ele não superou fácil não. Continuando na arena, teve um brasileiro maluco que espancou o Baki de tal forma que ele perdeu a luta, tá ligado? Mas o cara tava tão louco que continuava batendo porque ele queria matar o Baki. Ele sentiu uma ameaça tão grande do moleque que o único jeito dele parar era botando um fim na vida dele. E isso resulta na vitória do Baki. Mas assim, filhão,
Essa foi bem tensa mesmo assim. Só que pior que isso, foi um maldito chamado Igari que trouxe uma mulher igual à mãe do Baki pra lutar quando ele tava perdendo, só pra desestabilizar o moleque, puxando um baita trauma dele à tona. Depois, quando o Baki enfrenta o Jack, ele lembra de vários momentos com seu pai, por conta das similaridades que os dois têm, principalmente a brutalidade, né? Só que mesmo com tudo isso, o Baki considera o Jack o seu irmão, respeitando muito ele. E quando ele vê ele à beira da morte com uma overdose de anabolizantes, não deve ser uma parada fácil de engolir, mano. Sem contar, né, as mordidas que ele dá, porque, meu Deus do céu, ver o Jack vindo pra cima de tu com uma boca mutante aí, é coisa de pesadelo, filhão. Agora vamos partir pra um Baki mais velho, mais maduro, e que ainda assim sofre que nem um filho de uma puta. No Arco dos Prisioneiros, o Baki tem a sua mina raptada pelo Sikorsky e mantido em cativeiro junto com o Ogro. Esse que ainda por cima aparece pro Baki, que tava prestes a ir pro vamos ver com a Kozue, só pra dar uma liçãozinha de moral no moleque. Resultado, Baki broxou. Ele também acaba sendo envenenado e ficando com um corpo horrível, perdendo muito peso, e ele ia morrer sem dúvida se não fosse de novo o poder do protagonismo. Quando o Baki vai preso, também é uma parada que a gente tem que falar aqui. Eu sei que ele faz isso de propósito pra enfrentar o Oliva, mas não dá pra negar que mesmo ele sendo ridiculamente forte, a experiência ainda é algo tenso, tá ligado? Já que além de estar num ambiente cheio de pessoas perigosas, ele ainda por cima divide a cela com o segundo mais forte do lugar inteiro, maluco. Depois disso a gente tem a chegada do Pico, o homem pré-histórico, que sinceramente mexe demais com a cabeça do Baki. De início ele nem liga pro Pico, ele fica até de saco cheio de só ouvir o nome dele. Mas quando ele encontrou o Jack no estado tenebroso que ele ficou, seguindo com o Retsu perdendo uma perna e um pedaço do ombro e o Katsumi um braço inteiro, aí ele começa a se importar um pouco com esse tal de Pickle. Quando o Baki finalmente parte pra enfrentar ele, ele nota que o desgraçado simplesmente não leva dano nenhum. Ele se sente na mesma posição de estar lutando contra o Yujiro. O Baki até mesmo chega a ser jogado do topo da arena que nem um míssel pro chão, filhão. Essa, sem sombra de dúvidas, foi uma das lutas que mais machucou o Baki. O próximo desgraçado que entrou na mente do nosso ruivinho aí foi o Musashi, que logo no primeiro encontro deles bateu o Baki tão forte no chão que ele foi de base na hora. Depois viu o Retsu, o amigo dele que ele considera e respeita muito, morrendo pra um espadachim no mínimo sádico. Mas essa raiva não importa, porque agora a gente vai falar da luta do Baki contra o Yujiro. O Ogro é a fonte de todas as coisas ruins que aconteceu na vida do Baki. Então a obra inteira ele tava louco para explodir o pai dele na porrada. Mas é aquela coisa, né? Ainda é o Yujiro. Então quando ele leva o seu pai pra jantar na sua casa, ele não consegue fazer mais do que se tremer inteiro. E o Yujiro também não ajuda, né? Porque ele fica aloprando o moleque de 5 em 5 minutos. Só pra na luta deles pra valer, o Ogro terminar ela dando o mesmo ataque que quebrou a coluna da mãe do Baki. O Yujiro sabe como trazer um trauma de volta à tona, né? Bom, e pra fechar o vídeo, me deixem dizer o quanto o Yujiro quebrou o Baki nessa luta. Maxilar, queixo, maçã do rosto, nariz, parte superior do maxilar, fraturados. Alguns dentes quebrados e outros destroçados completamente. Ambas as membranas timpânicas foram estouradas, costelas quebradas em mais de 6 pontos diferentes, ambas as mãos e pés com traumas e inchaços enormes, vários pontos pelo seu corpo, cérebro e órgãos estão com sangramento interno e muito danificados. E isso conclui todos os traumas que fuderam não só fisicamente, como psicologicamente o Baki. Bom, mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui, moçada. O que vocês acharam dessa ideia aí de compilar os traumas dos personagens? Dá pra fazer isso com tanto boneco por aí, mano? Tipo, o Guts é um deles. Só que assim, o Guts é levar um vídeo de 2 horas, né? Porque ele teve um total de 5 minutos de paz na vida inteira. Mas comentem o que vocês acharam desse tipo de conteúdo. Isso facilmente pode virar uma série aqui no canal. E pra quem fica até o finalzinho do vídeo, eu vou dar um spoiler aqui do próximo vídeo, que é Ataque dos Titãs 2. Eu vi essa merda e eu vou trazer aqui pro canal no próximo vídeo. Então, se inscreve aí, vai. Me dá uma força. Eu mereço. Aquele filme é horrível, filhão. E antes de ir, eu quero agradecer aos digníssimos membros do canal. Aquele pessoal maravilhoso que me ajuda demais aqui. E também agradecer aos marcados pelo estigma, que são o Ulisses Juca, o Caio GBB, o José Renato, o Duffy Ferreira, o Xioga, o José Henrique, o Leonardo Ferreira, o Black Bullet, o Samurai Victor, o Matheus Augusto, o Evandro Neto, o Bernardo Rodrigues, o Capivara Dark, o Gabriel Lázaro, o Pedro J, o Marronzinho BR, o José Newton PF Caldeira, o Akemiki,
o José V. Varela Júnior, o Dead Macabro, o A. Pedro, o Ticatarri, o Lohan Bento Ferrari dos Santos, o Cobra Sólida, o Ender, o Luiz Eduardo Soares Prado, o Victor Pendragon, o DVL Inc., o Rafa Baldini, o Killer Queen, o Demon Killer, o Prix, a Marta Aparecida, o Caio Carvalho, o Lucas Angeli, o Joelson Palheta, o Daya, o René Natan, o Sasagero, o Brian Lima, o Mef, o Cassiano Ribeiro, o Predo, o Igor Vieira, o Mr. Ivan, o João Pedro Coelho, o José Henrique e o Node. Muito obrigado, meus amores, do fundo do meu coração. A ajuda de vocês aqui é impagável e logo menos as recompensas já vão tá aí. Já vou dar um spoiler aqui que vão ser as figurinhas, como vocês já sabem, e um tempinho semanal no Discord pra gente trocar uma ideia, jogar alguma coisa, fazer uma call. Assim, eu vou aparecer lá uma vez por semana, marcado sempre, todas as semanas. Porém, de quando em quando eu vou aparecendo lá de novo, porque eu entro no Discord pra falar com todo mundo, então obviamente eu também vou falar com os membros, tá certo? Bom, mas por hoje é isso, meus amores, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!